Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal sobre licitações e contratos administrativos. Eu me chamo Carlos Nascimento e no vídeo de hoje falaremos sobre a profissão do consultor em licitações. Então, se você quer saber o que faz um consultor em licitações, assista esse vídeo até o final. Mas antes, alguns avisos iniciais. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscrever-se e ative o sininho para receber sempre os novos vídeos que forem postados. Já clique em curtir para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar uma palestra sobre como abrir uma consultoria em licitações. Então você vai clicar no link e já vai poder assistir essa super palestra. Não esqueça de nos seguir, @licitacursos no Instagram, pois também compartilhamos muito conteúdo de qualidade por lá. Sem mais delongas, vamos falar então sobre a profissão do consultor em licitações. Primeiramente, pessoal, nós precisamos separar o consultor em duas espécies, tá? A primeira espécie, esse primeiro tipo de consultor, na verdade, ele vai realizar uma atividade como se fosse uma espécie de assessoramento. Mas nós não vamos entrar aqui nessa separação entre consultoria e assessoria. Mas tenha em mente que essa primeira espécie de consultor vai realizar a ponte entre uma empresa e o governo, tá? Então nós temos uma empresa que vende um produto ou um serviço, esse consultor é o profissional que vai fazer a venda desse produto ou serviço para o governo através, é claro, da disputa de licitações. Então, basicamente, o cliente de um consultor ou uma consultoria em licitações são empresas. Então, essa seria uma primeira espécie de consultor em licitações. Temos agora uma segunda espécie de consultor em licitações, que seria um consultor que tem um conhecimento maior da parte técnica e prática de licitações, um consultor que tenha uma formação profissional na área jurídica, uma especialização. Então é alguém mais técnico do que esse consultor da primeira espécie. Nós podemos dizer que esse consultor inicial ele tem um nível intermediário e essa segunda espécie de consultor tem um nível mais avançado. Confesso a vocês que eu iniciei, sou advogado, com essa primeira espécie de consultoria e aos poucos eu estou migrando para uma outra espécie de consultorias, que eu tiro apenas dúvidas de empresas e de gestores públicos, dúvidas sobre casos práticos que estão acontecendo no dia a dia desses empresários e desses gestores públicos, tá? Se você está me acompanhando aqui, você provavelmente vai iniciar na primeira espécie, tá? Essa segunda espécie pode ser um futuro ou talvez você nem avance para ela. Eu avancei para essa segunda espécie em virtude de uma paixão minha que eu tenho por ensinar, então eu me interesso muito mais por essa parte de estar tirando dúvida de questões técnicas, tá? Então isso vai variar bastante de profissional para profissional. Falamos então inicialmente das duas espécies de consultor ou de consultoria que nós podemos ter. Doutor Carlos, qual é a exigência para que alguém seja um consultor em licitações? Pessoal, a exigência é que você tenha conhecimento técnico, teórico e prático das licitações públicas, tá? Um consultor é alguém que tem um conhecimento acima daquele que está o contratando. Então, se você pegar uma empresa hoje, esse empresário ele não tem noção nenhuma de como vender para o governo. Então, após você realizar um bom curso teórico, técnico e prático sobre licitações, você já tem um conhecimento acima do empresário. Então, você já está apto, habilitado a prestar uma consultoria a esse empresário, a pegar o produto e serviço dele e vender para o governo. É óbvio que demanda um bom curso, não só prático, como também técnico, porque em determinados casos, essa empresa e esse empresário podem ser responsabilizados, multados e ter prejuízo. Então, licitações, pessoal, não é brincadeira, tá? O que eu costumo comparar bastante é que licitação é igual um jogo de xadrez. Primeiro, você precisa aprender as regras para depois você ir, de fato, jogar. Muita gente começa jogando sem aprender as regras e isso gera um risco muito grande e aumenta, inclusive, as chances
de você fracassar com a sua consultoria ou com a sua atividade em licitações públicas. Vamos falar um pouquinho sobre o dia a dia, o que esse consultor irá fazer. Basicamente, pessoal, esse consultor que faz a ponte entre a empresa e o governo, ele é um autônomo e ele vai trabalhar captando editais. Então, suponhamos que você tem uma empresa que é do ramo de gênero alimentício, tá? Então, você vai captar editais que são da área dessa empresa, vai verificar se essa empresa consegue disputar aquela licitação de acordo com as exigências do edital. Você também vai verificar se as exigências desse edital estão de acordo com a lei. E se tiver alguma exigência ilegal, você vai realizar a impugnação desse edital para que a empresa possa participar de um edital que esteja de acordo com a lei. Então, veja a importância de você também conhecer a parte teórica das licitações públicas. Quem não conhece a parte teórica não consegue ler um edital e identificar ilegalidades nesse edital. O consultor, então, ele vai captar edital, vai fazer a leitura, se tiver ilegal ele vai realizar a impugnação, ele vai debater esse edital com o empresário, vai tirar dúvidas do empresário, tá? Então tem essa discussão do edital da licitação. Esse consultor ele vai representar a empresa na licitação pública, podendo essa licitação ser online, através do computador, ou uma licitação presencial, onde o consultor tem que se deslocar até o local da licitação para participar, para representar essa empresa. Tudo isso preparando a documentação, vai preparar o envelope de proposta, se for uma licitação presencial, vai preparar a documentação de habilitação, tanto para a licitação presencial quanto para a licitação eletrônica, tudo isso de acordo com as exigências do edital. É um trabalho técnico que demanda atenção e demanda conhecimento, tá? Esse consultor ainda vai realizar ali, vai interpor um recurso. Então, se a ilegalidade aconteceu durante a licitação, se a empresa que o consultor representa foi injustiçada, ele vai fazer uso da ferramenta do mecanismo de defesa do recurso administrativo. Então, vai entrar com recurso, vai ter que saber fazer um recurso administrativo de maneira técnica. Imagina você que a empresa tenha ganhado uma licitação de R$500 mil e é desclassificada após vencer a fase de lances, e esse consultor ou empresário não sabe que foi desclassificado de maneira ilegal. Então ele vai ter um prejuízo aí de R$500 mil de faturamento. Então pense você o tamanho desse prejuízo. Então o consultor ele atua interpondo recurso administrativo para resguardar os direitos do seu cliente. Então basicamente a atividade do consultor será essa: captar editais, discutir esses editais, impugnar se for o caso, representar na licitação, entrar com recurso e por fim, ganhou, vai acompanhar a execução contratual, tá? Então o consultor, suponhamos que a empresa que o consultor representa ganhou determinado serviço. Então o empresário está lá prestando o serviço e a administração pública, através do servidor, do fiscal do contrato, começa a fazer exigências que não estavam previstas no edital. O consultor, então, ele entra em campo mais uma vez para resguardar os direitos da empresa, alegando que aquilo que está sendo exigido não estava previsto no edital das licitações. Então, isso evita também algum prejuízo para a empresa. Basicamente, pessoal, essa é a atividade do consultor em licitações. Vamos falar agora sobre a remuneração, que é algo de extrema importância e de muito interesse para aqueles que pretendem se tornar consultores em licitações. Basicamente, pessoal, um consultor em licitações ele vai trabalhar com a remuneração fixa mensal e mais uma porcentagem de comissão naquelas licitações que forem vencidas, que ele esteja representando a empresa, tá? Então você precisa ter isso em mente. Ah, doutor Carlos, quanto que é cobrado mensal e quanto que é a comissão em cima do valor da licitação? Pessoal, isso é muito variável, isso vai variar do porte da empresa, da complexidade do serviço que essa empresa presta, vai variar da sua formação profissional. Então veja o seguinte: se você tem um consultor que ele tem um curso de licitações e ele tem um nível médio,
ele tem um valor agregado. Se você pegar, por exemplo, a minha consultoria, eu sou advogado, faço pós-graduação, tenho experiência na área, o valor agregado da minha consultoria é maior do que esse do nível médio. Então veja que cada profissional tem o seu valor e também você pegar uma empresa, um MEI, um microempreendedor individual, você vai cobrar um valor X dele. Agora, se você pega uma empresa de pequeno porte para obra de construção civil, o valor fixo mensal é muito maior. Então, vai variar muito de profissional para profissional. Mas tenha em mente o seguinte, a consultoria, você cobra um fixo por mês, uma mensalidade dessa empresa, e você cobra mais uma pequena comissão naqueles contratos que forem firmados entre a empresa e o governo. Então você tem duas fontes de renda com a consultoria, o fixo mensal, que as empresas pagam todo mês, e mais a comissão, o comissionamento por aquelas licitações que forem ganhas por você representando a empresa. Um ponto positivo da consultoria em licitações é que você precisa de um baixo investimento inicial para começar a sua consultoria. Por exemplo, você não precisa necessariamente ter um escritório em algum lugar, você não precisa ter um escritório físico. Você pode trabalhar home office e atender as empresas, os seus clientes, marcando um encontro em algum café na cidade ou até mesmo pela internet. Acredite vocês ou não, mas eu tenho clientes da minha consultoria que eu nunca vi pessoalmente. Foram tudo fruto de captação, de prospecção pela internet, tá? Então, para começar uma consultoria, você não vai demandar muito gasto. E um outro ponto positivo, você não precisa ser formado, tá? Você não precisa ser advogado para ser um consultor em licitações. Como eu falei, você precisa ter o conhecimento técnico e prático para disputar a licitação sem pôr em risco aquela empresa. É claro, como eu mencionei, não é uma atividade que você pode brincar com a empresa de terceiros, tá? Você tem que ter uma formação muito boa, sólida, para então representar essas empresas, mas você não precisa ter uma faculdade. Então imagina você se fosse uma profissão que você tivesse que ter uma faculdade concluída. Você pode pôr aí uns 60 meses de mensalidade sendo paga para então, depois da formação, você exercer essa profissão. Mas por incrível que pareça, você não precisa ter nível superior. E isso, pessoal, é algo que favorece muito você que queira abrir uma consultoria em licitações. Se você já for formado, advogado, às vezes você não tem OAB, você é bacharel em direito, é uma ótima oportunidade, administrador de empresas, o contador também é uma ótima oportunidade para agregar no serviço de contabilidade, engenheiro também pode se tornar um consultor da área do nicho de obras públicas, o arquiteto. Então, pessoal, um mercado promissor e muito bacana. Uma prova disso se eu te perguntar hoje, você conhece alguma consultoria em licitações ou algum consultor em licitações? A chance de você responder que não conhece é muito grande, porque não existe. Então, veja o seguinte, nós temos um mercado bilionário das licitações, temos poucas empresas participando, temos poucos consultores e poucos profissionais que entendem sobre esse mercado, tá? Então, veja você que é um mercado que tem espaço para que você entre e cresça. Agora, vai ser algo fácil? Não vai, pessoal. Não existe, coloca na sua cabeça, não existe atalho para o sucesso. Não tem jogo fácil, não tem vida fácil em lugar nenhum. Se alguém está te prometendo uma oportunidade de ganhar dinheiro de maneira fácil, desconfie, porque não existe, pessoal. De maneira legal, de acordo com a lei, não existe dinheiro fácil. O que nós temos são boas oportunidades de negócio, onde somente aqueles que tiverem comprometimento e forem empenhados chegarão ao sucesso. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre ser um consultor ou abrir uma consultoria, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. E não se esqueça, na descrição desse vídeo tem o link para uma palestra que eu ministrei alguns meses atrás sobre como abrir uma consultoria em licitações. E mais uma coisa, se você resolver abrir uma consultoria e precisa fazer um curso, eu já deixo aqui o curso da Licitacursos, a nossa mentoria em licitações que vai te capacitar e te dar um acompanhamento durante 12 meses para que você possa
planejar e colocar em prática a sua consultoria em licitações. Sem mais delongas, eu agradeço pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.